Começando mais um Aprovado, direto da cidade de Juazeiro, território dos índios Cariris. Cidade localizada na zona do Médio e do Baixo São Francisco e que tem o seu nome herdado de uma árvore forte e medicinal, o juazeiro. O Aprovado vem até aqui para mostrar a história da cidade, para mostrar a arte, a cultura e a convivência do povo sertanejo com o semiárido. E agora a gente conhece um pouco a história da cidade com a pesquisadora Odomaria Bandeira. Estamos aqui sobre a Ponte Presidente Dutra para falar um pouco da história de Juazeiro. A origem de Juazeiro tem dois marcos significativos. A presença do Rio São Francisco, porque com o rio nós estaremos falando da navegação, e também o outro movimento, que é o movimento de interiorização provocado pelas entradas e bandeiras nessa região, um movimento bem antigo que tem sua história contada a partir ainda do século XVI e nesse acontecimento a forte presença justamente da criação do gado. Então todo o desenvolvimento da criação do gado no estado da Bahia é um dos vetores do processo histórico de fundação dessa cidade. A criação da vila de Juazeiro data do início do século XIX. Então, Juazeiro, por volta de 1834, é uma vila já totalmente organizada administrativamente, com vários setores, vários órgãos públicos já instalados, né? Por volta de 1834, há uma preocupação, inclusive, com a educação, uma série de setores importantes do processo de formação de uma cidade que viria a ser Juazeiro posteriormente. E desfruta desse privilégio de estar às margens do Rio São Francisco, principalmente, né, onde se desenvolveu uma forte navegação comercial, que foi um dos fatores do seu grande desenvolvimento econômico. O nome de Juazeiro, ele é atribuído à presença marcante de um tipo de vegetação aqui, que é a árvore do juazeiro, né? E o ponto de referência de fundação dessa vila é justamente um lugar onde se entrecruzavam, né, as duas vias, digamos assim, as estradas que traziam as boiadas e os vaqueiros e o ancoradouro um pouco mais abaixo desse lugar de onde a gente está falando, que se chama de Juazeiro Velho. Então ali tinha uma árvore bem frondosa, ainda tem toda uma simbologia lá construída recentemente para assinalar aquele ponto como ponto inicial de formação dessa cidade. A história do Juazeiro de hoje, ela é uma história que tem muita relação com a presença da agricultura irrigada. Da década de 70 para cá, que coincide justamente com esse momento de fortes intervenções no curso do rio, com essa preocupação com a produção de energia elétrica, a construção de inúmeras barragens, e que compreende justamente a entrada da irrigação, né, como recurso para a produção agrícola, há uma série de transformações nessa região e elas também vão estar muito presentes na produção econômica de Juazeiro, que passa de então para cá a ser muito mais uma produção agrícola com preocupação de atender ao mercado exterior, né, agricultura para exportação, que é a agricultura irrigada.
Tá aí a historiadora Odomaria Bandeira contando um pouco da história de Juazeiro pra gente. Juazeiro que nasceu às margens do São Francisco, como tantas outras cidades, e todas elas dependem dele para ter uma boa qualidade de vida. E daqui, ó, da margem do São Francisco, eu chamo Jorge Portugal mostrando o Museu do São Francisco. Vamos conhecer agora o Museu Regional do São Francisco, que abriga a memória cultural de Juazeiro e região. Essa belíssima casa. E aí? Tudo bem, meu amor? Que bom. Que bom, sejam bem-vindos, né? Posso lhe fazer uma pergunta já aqui, na porta da casa? Quantos anos tem o Museu Regional de São Francisco? De museu tem 33 anos. Mas a casa, o prédio? A casa tem 87 anos. Vamos conhecer? Vamos. Vamos lá, gente. Aqui é a sala, né? Sala de visitas, como se chamava antigamente. Então, inclusive esse mobiliário, ele é de época, data de mais de 100 anos, né? Foi doado pela família Cursino, daqui de Juazeiro, e a gente vê as peças francesas, o próprio estilo, do Kerk, o Bidet, urinóis de louça inglesa. Toda essa pintura, esse afresco aí, foi feito por o Léo Vigildo Cunha, que era um artista juazeirense, em 1920. Temos ali também, né? São painéis com a história da cidade, as fotografias, nós colocamos mesmo porque as pessoas que vêm conhecer esse mobiliário se inteiram um pouco do que foi Juazeiro. Né? Até mesmo porque a nossa intenção também, além de divulgar, é dar um exemplo para que as outras famílias também tenham a mesma atitude, possam doar as coisas, acreditando na seriedade do nosso trabalho. Vamos então dar um giro? Estamos aqui na Sala das Carrancas. Das Carrancas. Meu Deus, pensar no São Francisco é imediatamente associado. Né? E aqui nós temos essa carranca original. Ela foi da primeira fase de Guarani, de 1903, pertenceu à barca Tamandaré. As famílias tinham embarcações. Exato. E as carrancas por conta disso. Mas as para afugentar os maus espíritos. Para avisar o barqueiro, dando 3 gemidos, quando tivesse pedra, ou quando o nego d'água ousadamente quisesse virar o barco, por brincadeira. Tem toda essa parte folclórica na história. Inclusive, nós estamos aqui no espaço dedicado à navegação. Graças a um comandante que nós tivemos aqui na Companhia de Navegação, é o Coronel Esmeraldo de Oliveira Brito, que ele pegou e doou o que ele encontrou, né? O que ele conseguiu resgatar na carreira do rio, subindo, descendo. Graças à atitude dele, nós hoje podemos ter essas lâmpadas centenárias, que são chamadas lâmpadas a querosene, usadas nas embarcações. Temos também lustre, um tipo de lustre alemão, esse lustre de porcelana, né? Tudo. Olha os detalhes. Todo material importado, né? Porque os donos de barca eram usineiros aposentados. E naquele tempo não tinha um investimento bancário. Então eles investiam construindo vapores. Aí eles mandavam buscar tudo na Europa. Não tem nada brasileiro, até mesmo que o Brasil naquela época ainda era criança, não estava fabricando tanta coisa. E aqui, Rosi, estamos aqui nessa sala onde a gente tem aqui como móveis, né? Sim. Esses moldes eram feitos a canivete pelos artesãos da Companhia de Navegação. São moldes em cedro, né? Que eles eram prensados no gesso ou na madeira para que fossem criados as peças em ferro das engrenagens dos vapores. Beleza, vamos lá. Vamos agora ao porão? Esse banco é banco de senzala, de Casa Nova, como todas essas panelas também, né? Olha aqui, ó, o cuscuzeiro, né? Todo em barro, colocava o fubá aqui, ó, enrolava direitinho, colocava aqui no forno a lenha, como ali também um pilão de índio, né? Esse aqui, ó, pedra. Né? Pilão em pedra. E aqui é o quê? Aí é um filtro em pedra, né? Também chamado... filtro? Também chamado peito de moça. Uau. É conhecido, né? Pelo formato, aqui a denominação é peito de moça. Um dos maiores filtros do mundo, ele filtra mesmo a água. Joga-se água aqui e ela goteja, é? Goteja. E aqui as pessoas tiravam aqui com tirador
água de pote, tirava a água e enchia as moringas. Pois é, aqui encerramos nosso passeio cultural pelo Museu Regional de São Francisco. Eu quero agradecer a você, ouviu? Por conduzir, por zelar com total dedicação por esta Casa de Cultura e de transmissão da cultura. Eu também sou agradecida por essa divulgação. Para você eu vou dar um toque. Vindo a Juazeiro, não deixe de conhecer o Museu Regional de São Francisco. Museu Regional de São Francisco. Aprovado. Valeu, Portugal! Valeu, Rose Costa, pelo belíssimo trabalho de conservação e manutenção da história desse lugar. A gente vai para o intervalo comercial, mas não sai daí não, que daqui a pouquinho a gente conta a história do personagem principal dessa região, que é o Rio São Francisco, o velho Chico, que vem lá de Minas, de onde o oculto do mistério se escondeu, como diz Caetano Veloso. Não sai daí não. É o Aprovado de volta direto da cidade de Juazeiro, semiárido baiano. Nós estamos aqui para contar um pouco da história da cidade para você, falar sobre o Rio São Francisco, mostrar a cultura desse lugar. E eu converso agora com o agrônomo Jairton Fraga Araújo. Jairton, bem-vindo ao Aprovado. Bom dia, Jacques, muito obrigado. Bom dia. Vamos falar um pouco sobre o Rio São Francisco, né? Pois não. Quando é que esse rio foi descoberto? 4 de outubro de 1501, Américo Vespúcio e André Gonçalves, margeando o nosso litoral, se encantaram com a foz do Rio São Francisco. E isso aí, na verdade, considera-se o nascimento do Rio São Francisco do ponto de vista da sua descoberta. E a partir dessa descoberta, os bandeirantes adentraram do litoral para o continente, e pode-se dizer mesmo que boa parte do desbravamento do território brasileiro e da sua ligação entre o Nordeste e o Sudeste se deu a partir do Rio São Francisco. É esse rio que recebe inúmeras designações. Opara, Rio da Unidade Nacional, Rio dos Currais, porque na verdade a colonização inicial que se deu com a cana-de-açúcar no litoral brasileiro, após algum tempo, pela importância que a cana-de-açúcar apresentava para as grandes metrópoles, né, da Europa, a exploração pecuária de animais se deu para o interior. E conta a história que Garcia Dávila, para garantir essa grande sesmaria, esse grande latifúndio, a cada distância ele deixava uma choupana, um curral, 20 novilhas, um reprotor e um casal de escravos, que era para administrar o seu imenso latifúndio. E como é que surgiu o nome Rio São Francisco? O Rio São Francisco é uma homenagem, na verdade, ao padroeiro. A data 4 de outubro, que se comemora o dia de São Francisco. E os portugueses, então, colocaram o nome do Rio São Francisco. Os indígenas de Opara, que significa algo como rio-mar. E Rio da Unidade Nacional, que liga 5 estados brasileiros, abastece 503 cidades ao longo de uma bacia de 640 mil quilômetros quadrados, pela sua importância geopolítica, econômica, enfim, cultural, histórica, ecológica. É um rio que tem uma importância imensa. Eu vou então interromper a nossa conversa para chamar a historiadora Bebela, que você conhece muito bem. Ela vai trazer uma lenda sobre o Rio São Francisco. Fala, Bebela. Ele nasceu das lágrimas de uma índia muito linda, Irati. Irati era apaixonada por um índio inimigo da sua tribo. E esse índio foi lutar. E Irati esperava quantas luas, 3 luas, e o seu querido, o seu amor não voltava. Certo dia, ao chegar naquele ponto em que ela o esperava, viu então um amigo, Irati, ela ficou muito feliz, ele vai voltar. Irati, lamentável, no combate ele morreu. Irati começou a chorar, daquelas lágrimas, formaram uma pequena poça. E daquela poça, então, criou um fio d'água. Os índios deram o nome de Opara. Então, das lágrimas de Irati, surgiu essa imensidão, essa maravilha. O Rio São Francisco, tão belo, tão majestoso, mas é um rio de lágrimas.
Tá aí, que história maravilhosa que a Bebela nos trouxe, né? Quer dizer, o amor dessa Índia por esse índio foi tão grande que foi muita lágrima para fazer esse rio, né? Formou o rio. Formou o Rio São Francisco. De que maneiras o Rio São Francisco já foi explorado assim no longo da sua história? Ao longo de sua história, com o ciclo canavieiro, logo no princípio, né? Depois, mais interiormente à região, a exploração da pecuária. E no século XX, o início da agricultura irrigada, e que na verdade promoveu um importante desenvolvimento do semiárido. E essa agricultura irrigada hoje é responsável por uma boa parte das exportações de frutas brasileiras. Então, na verdade, o rio tem um papel estratégico, não só do ponto de vista paisagístico, cultural, ecológico, histórico, mas econômico também. Há uma pujante agricultura irrigada feita ao longo do seu rio, tanto de uma grande agricultura mais moderna, quanto de agricultura média, quanto de agricultura familiar também. Claro que isso também implica em alguns impactos relevantes para a economia do rio. Você desenvolve um trabalho aqui que implica também numa proteção para o rio. Você pode falar sobre esse trabalho? Nós nos preocupamos já há alguns anos com a produção agrícola da região. Ela é basicamente feita a partir de agroquímicos, né? Pesticidas, que são os agrotóxicos, e fertilizantes sintéticos. E nós começamos a desenvolver trabalho com agricultura orgânica, com agroecologia, no sentido de demonstrar que é possível ter bons níveis de produtividade e não adotar a modernização conservadora, que é baseada em sementes melhoradas apenas, em máquinas e implementos agrícolas e agroquímicos, quer dizer, uma agricultura intensivista. É possível ter bons níveis de produtividade, mas proteger também o solo, o ambiente e as pessoas. Nós estamos capacitando entre 70 a 75 engenheiros agrônomos e técnicos agrícolas das empresas que prestam assistência técnica no Vale de São Francisco, sobretudo em Petrolina, para que essas pessoas trabalhem com a agricultura orgânica, quer dizer, comecem a introduzir o conceito de uma agricultura sustentável. Dessa maneira, é uma contribuição efetiva que a gente está fazendo ao rio, na medida em que você retira do sistema essas substâncias muito solúveis e que vão alimentar o rio em última análise. Para a saúde do rio e para a nossa saúde também. E para a nossa saúde, né? E a saúde do consumidor. E que outros impactos você pode mencionar, gente? Eu creio que é importante destacar o impacto que o Rio São Francisco sofreu ao longo de 500 anos, da retirada de suas matas ciliares, gravíssimo, a produção de lenha e tal. Isso provoca assoreamento, reduz a profundidade do leito do rio, com graves impactos, inclusive a vida, né, de peixes e do próprio ribeirinho, do próprio pescador, né? Claro que a chegada também das usinas hidrelétricas, se por um lado elas promovem a formação de grandes lagos e da regularização da vazão, por outro lado, ela, com a construção da usina de Xingó, você reduziu a vazão, né, de 16 mil metros cúbicos por segundo para menos de 2 mil metros cúbicos por segundo. Isso fez com que a água do Oceano Atlântico adentrasse o rio. Esses são alguns dos aspectos que eu diria mais importantes. Jair, eu vou interromper um pouquinho nossa conversa para mostrar a Casa do Artesão, que você certamente conhece, mas quem está nos assistindo pode ser que não conheça, então você vai conhecer agora a Casa do Artesão. Quem vai nos mostrar é um grande artista daqui, Keké. Diga, meu amigo. Bom dia, Jackson, bom dia, aprovado. Estamos aqui em Juazeiro, Bahia. Eu quero mostrar para você o artesanato aqui de Juazeiro, na Casa do Artesão. Estamos aqui com Alda Moreira. Alda Moreira, mostra um pouco do seu artesanato pra gente. Todas essas coisas pintadas são feitas por mim. Perfeito, Alda. Né? Camisetas, telas, quadros. A nossa sala a gente trabalha originalmente com coisas da região, tudo sertanejo. Então, o que se cabe em cima de Juazeiro, a gente trabalha em cima disso, nesse foco. Ó, são bonecas feitas com garrafas. Então, mostra pra gente. Exatamente. Essas garrafas, o ano passado, nós nos reunimos com a TV daqui, a TV São Francisco, e daí nós trabalhamos em cima de tudo que seja reciclado, né? E eu comecei a trabalhar em cima disso. Criei bonecas e bonecos, no caso dessas aqui que você está vendo, e começamos a reutilizar as garrafas que iam para o lixo, nós terminamos fazendo um luxo. Lisboa, você faz o que aqui na Casa do Artesão? Sim, eu trabalho com a lapidação de pedras, né? Aquelas pedras ali, como vocês estão vendo. E aí, através da lapidação de pedras, fizemos assim um curso de adorno mineral, que foi assim, um couro com a pedra, né? Eu já era artesã, já trabalhava com artesanato. Então, uniu a pedra com o couro e deu isso aí que vocês estão vendo. Aí estamos aqui na parte de carrancas, na Casa do Artesão.
A carranca, ela simboliza o espírito da água. Quando o nego d'água avistava a carranca, eles se escondiam do nego d'água. Isso aqui é maravilhoso. Juazeiro, Bahia, só arte. Juazeiro é arte, a região do Vale do São Francisco só arte. Depois da Casa do Artesão dá pra gente tirar alguma coisa, dá pra gente fazer alguma coisa, comprar alguma coisa, dá pra planejar alguma coisa com o dinheiro da arte que a gente bota aqui dentro da casa. Gostaram da Casa do Artesão? Gostaram da cultura local? A Casa do Artesão é aprovada. Tá aí a Casa do Artesão de Juazeiro, mostrada por esse grande artista, Keké. Você conhece Keké, certamente? Sim, sem dúvida. Grande figura, né? Pois é. Jair, então fale um pouquinho da importância do Rio São Francisco no Brasil, porque a gente está falando aqui, parece que é uma coisa de um setor pequeno, e é um rio tão grande que serve tão bem ao povo brasileiro, né? Perfeitamente. Jackson, eu diria que esse rio tem grandes funções. Além da função cultural, histórica, ecológica e tal, tem uma função econômica muito importante. A geração de energia elétrica via hidroeletricidade, por exemplo. Com as 9 usinas hidrelétricas, na verdade, ao longo de seu curso, 3 grandes lagos, né? Isso é extremamente importante. Mas também mais de 150 mil hectares irrigados ao longo da bacia do São Francisco. Nós somos hoje o maior exportador, por exemplo, de uva sem semente. Nós exportamos 99% da uva sem semente do Vale do São Francisco para a Europa, Estados Unidos, Japão. 83% da manga também exportada. Além disso, nós abastecemos o mercado interno com várias frutas. O mercado produtor de Juazeiro, por exemplo, você entender a dinâmica e a importância dele, ele chega a movimentar por ano 1,1 bilhão de reais. E isso é resultado da grande economia que se faz na região. Além do mais, podemos destacar que no entorno desse rio, né, nós temos a caprino-ovinocultura, que é uma atividade relevante, que está no semiárido, mas que obviamente depende da água. Agora, ao lado de toda essa pujança econômica, essa relevância econômica, nós ainda convivemos com o problema dos quais, a 15, 20 quilômetros às vezes do rio, você tem comunidade sem água. Então, esse problema está sendo resolvido gradualmente, mas nós precisamos de políticas estruturantes, permanentes em relação ao rio, nunca pontuais, conjunturais, que entra governo, sai governo, você altera. O rio precisa ser entendido como o próprio nome dele, Rio da Unidade Nacional, portanto, com a função estratégica, civilizatória, eu diria, né? Crucial para o desenvolvimento de uma região tão importante. Quais os malefícios e os benefícios que a transposição pode trazer? A rigor, a transposição, quando você fala em dessedentar, quer dizer, tirar a sede de milhões de brasileiros, a estimativa de 12 milhões de pessoas serão atendidas pelos 2 eixos, o eixo leste e o eixo norte, dos canais, um canal com 400 quilômetros, outro canal com 220 quilômetros. Esses eixos vão dessedentar, tirar a sede de animais e pessoas. Sob esse ponto de vista, nenhum brasileiro pode se manifestar contrário. O que a gente tem defendido ao longo do tempo aqui, todos nós, a comunidade toda da região, é que essas medidas precisavam ser tomadas precedidas de outras, como um projeto estruturante de revitalização do rio. Não algo que o governo lança, mas que não tem sequência, que não tem continuidade. Então, medidas efetivas para garantir, inclusive, que os 26 metros cúbicos por segundo que serão sacados por esses 2 eixos não provoque impactos maiores na dinâmica da vazão firme do rio. Chega na foz com 1.850 metros por segundo. Isso pode ter comprometimentos no futuro? Pode, nós não sabemos ainda, não podemos afirmar. Há os estudiosos que dizem que sim, há aqueles que dizem que não. O fato concreto é que é importante que essa água seja oferecida aos nossos irmãos do Nordeste. Sim, porque o rio não é só dos baianos, nem dos pernambucanos, nem dos alagoanos, nem dos sergipanos. Saber como fazer mas isso, como fazer para isso? Manter a vida do rio. Exatamente, para assegurar a sua integralidade. Gaiton, grato pela sua participação aqui no Aprovado. Eu que agradeço, Jacques. Muito obrigado pela oportunidade. Gostei das informações que você trouxe. A gente vai para o intervalo comercial e volta daqui a pouquinho, direto de Juazeiro, contando a história desse lugar, mostrando a cultura e o Rio São Francisco. Então, vida longa ao velho Rio São Francisco. De volta com o Aprovado direto de Juazeiro, semiárido baiano. Estamos contando um pouco da história deste lugar, mostrando a cultura, o Rio São Francisco e algumas lendas para você.
Então eu vou chamar mais uma vez a pesquisadora Bebela. Desta vez ela traz para você a lenda do Nego d'Água. O Rio São Francisco, o rio mais brasileiro de todos os rios. Ele nasce no Brasil, vem de Minas, atravessa a Bahia de Nosso Senhor e traz barqueiros para ver seu amor. É um rio de histórias, de jagunços, de marinheiro, vaposeiro, remeiro, barqueiro, tanta gente. Mas tem uma coisa muito importante, é o rio também dos mitos. E o Nego d'Água? Vocês sabem que é o Nego d'Água? Ele mora aqui no rio, ele é o dono do rio, ele marca as enchentes, as vazantes, ele gosta muito de moça de coxas grossas, gosta de fumo, quando ele aparece, você tem que dar tudo isso para ele. E ele é realmente o dono dessas águas, ele manda nas águas, ele manda no povo, ele manda nas embarcações. Ele é conhecido desde a nascente do Rio São Francisco quase até a foz. O Nego d'Água, ora é amado, ora é temido. Tá aí a pesquisadora Bebela trazendo mais uma lenda do São Francisco pra gente conhecer. Eu estou aqui, diante do vapor Saldanha Marinho, que durante muitos anos navegou pelas águas calmas do Rio São Francisco e agora serve de monumento em plena praça pública. E daqui eu vou chamar uma matéria que mostra o que pensa a população, professores e pesquisadores sobre a importância da convivência com o semiárido. Quando se fala em semiárido, a ideia que nos vem à cabeça é de terra rachada, lata d'água na cabeça e animais mortos no chão. Esse cenário ainda existe, mas um novo olhar vem despontando a partir do trabalho de estudiosos, pesquisadores e da população que veem no semiárido uma terra de oportunidade e riquezas. A partir da década de 80, novos atores, novas pessoas, novas entidades entram em cena para discutir essa questão à luz de um projeto de desenvolvimento sustentável, que leve em conta a convivência com o semiárido e não com as políticas até então dirigidas para a região no enfoque ou no paradigma de combate à seca. Pessoal, eu estou sabendo que a vida aqui só é dura quando não chove no chão. Mas se chover dá de tudo, arroz, feijão, macarrão. Essa região, ela historicamente foi vista como terra do atraso, terra da pobreza, que não era possível viver aqui. Para você sobreviver, você tinha que ir embora para outras regiões, enfim. Então, as pessoas aqui, inclusive, não eram reconhecidos como sujeitos, como atores, inclusive, dos processos de suas próprias vidas, né? Então, do lado, a gente tinha toda uma estrutura do latifúndio, do coronelismo, que, inclusive, perpetua até hoje. Por outro lado, a gente tinha uma série de políticas assistencialistas, clientelistas, só para que as pessoas, inclusive, não morressem de fome, né? A seca é um fenômeno natural do semiárido, mas a partir de pesquisas em tecnologias alternativas e com irrigação, essa convivência tem se tornado possível. A seca, ela sempre existiu aqui nessa região e ela sempre vai existir. Então a chuva chove em uma quantidade razoável, mas é irregular, tanto no tempo, quanto na quantidade, quanto no espaço, né? Então isso sempre vai existir, assim como existe neve em outros países. E as pessoas lá aprendem a conviver, criam e tudo. É possível tratar as tecnologias que são produzidas nos grandes centros de pesquisa e tudo mais, mas sempre adaptando às condições locais, que não agridam o meio ambiente e que permita fazer com que haja uma preocupação, não apenas com as gerações atuais, mas com as gerações futuras. Para os pequenos agricultores, a gente tem principalmente o desafio de propor tecnologias que permitam produzir durante o período chuvoso do ano, né, tentando acumular o máximo da água ou da precipitação que acontece naquele período limitado, armazenando essa água ao longo do ano para poder manter o ciclo das culturas que são tradicionais já na região, mas também permitir um pouco de diversificação, oportunizar aos produtores das áreas de sequeiro, do semiárido,
que eles possam ter uma pequena horta ou um pomar doméstico, por exemplo, a partir de tecnologias que permitam captar e armazenar água de chuva ao longo do ano. Obviamente nós temos aí ainda um grande lapso, né, de desenvolvimento se compararmos com a região sul, a região sudeste. Mas o Nordeste mostra a cada dia o seu potencial e a sua viabilidade do ponto de vista de desenvolvimento integrado, desenvolvimento sustentável. A história da irrigação do semiárido começa aqui em Juazeiro com a construção desse aqueduto em 1907, que teve por objetivo levar água do Rio São Francisco para além de suas margens, e com a criação da Escola de Agronomia há 50 anos. A UNEB, portanto, tem muito a ver com essa empreitada. Grande contribuição que a Escola de Agronomia deu aqui, esse curso de agronomia, foi formar gente. Então, mais de 1.700 profissionais espalhados por vários lugares, né, com a compreensão do que é irrigação e com a compreensão do que é a área de sequeiro, porque nós estamos no coração do semiárido brasileiro. Aqui, se você fizer um raio de 300 quilômetros ao redor de onde nós estamos agora, você tem, vamos dizer assim, o peso pesado do semiárido brasileiro. Tem muita gente habitando no semiárido, portanto, trabalhar com forrageiras, com plantas tolerantes à seca, com métodos de manejo de água que possam ser econômicos para uso dessa água, são tecnologias muito importantes que a UNEB vem sendo envolvida nisso e tem treinado alunos nessa direção. Antes as famílias no semiárido, por exemplo, gastavam 1/3 da vida, a mulher gastava só carregando água na cabeça. Então agora, a partir da garantia da cisterna, então da água para beber e cozinhar, então essa realidade ela desaparece, né? Então a família, a mulher tem muito mais independência e pode fazer outra coisa com esse tempo. A pouca chuva que cai aqui no sertão está se transformando em alternativa. A gente está aproveitando, armazenando essa água da chuva em cisterna. Agora é água para beber, água para os animais e água até para a produção de alimentos. Mas será que apenas o uso das águas do velho Chico para irrigação resolveu os problemas da região? Isso pode conduzir a uma avaliação apressada e conservadora de que a seca é o problema do semiárido e com a irrigação tudo seria resolvido. O sistema, ele é eficiente sim às vezes, mas ele não é capaz, o sistema não é capaz de distribuir renda. Ele é extremamente concentrador e tem o risco, inclusive, de degradação do meio ambiente, né? O uso intensivo dos solos, da caatinga, do semiárido, o uso de agrotóxico, o uso de implementos ditos modernos, isso fez com que instalasse na região uma espécie de uma modernização conservadora. A produção agrícola que a irrigação permite, através dos seus métodos mais eficientes, leva também a um outro processo que é a agregação de valor. Essa agregação de valor é a transformação do fruto in natura de uma forma industrializada, onde ele pode alcançar uma série de outros mercados e, obviamente, gerar mais emprego, gerar renda. Ou seja, nós aqui temos aquilo que nós podemos chamar de um círculo virtuoso da produção, da melhoria, da qualidade de vida das pessoas que habitam esse grande oásis que nós vivemos aqui no Vale do São Francisco. A região vem produzindo frutas com tecnologias avançadas, mas o sertanejo ainda sofre com os efeitos da seca. Algumas entidades vêm desenvolvendo técnicas apropriadas ao local, pensando na convivência com o semiárido. O IRPA vem trabalhando ao longo de mais de 20 anos, divulgando a proposta de convivência com o semiárido na perspectiva de sua consolidação. É possível conviver com a cultura, com os princípios e com as experiências que são desenvolvidas aqui há muito tempo. Que é que todas as famílias que estão no semiárido brasileiro trabalhem todos esses elementos da proposta de convivência com o semiárido, que vai desde o acesso à terra em tamanho suficiente, que garanta o acesso à água, e tanto a água para beber, como a água também para produzir. O seu pensamento só água, só pensa em água. No momento que você cruza um veio, ela fecha. Se ela fechar, ali indica que tem água. O semiárido, terra de tanta riqueza, que nos dá vida o dia a dia, o nosso pão.
É convivendo com a linda caatinga, para assim cantarmos todos juntos essa canção. O problema não é a seca, e sim a cerca. A criação de cabras e ovelhas é uma das principais fontes de renda do sertanejo. São mais de 3 milhões de cabeças desses animais que ajudam a sustentar famílias como a de seu Francisco. Meu movimento aqui era fazer caivão, né? Aí com a continuação do tempo apareceu esse programa dessa cisterna. Aí eu parei de fazer, aí dei continuidade nessa horta, né? Ao todo são 55 mil litros dessa cisterna e 17 mil daquela outra. Aqui eu planto de tudo, é a pimentinha, é o alface, é a rúcula, é o pimentão, é o coentro. Crio umas cabecinhas de criação, crio galinha, jegue, cavalo. Antigamente eu não tinha condições nem de comprar essas criações e através dessa hortaliça já está dando para eu juntar um pouquinho e comprar, né? Aí minha vida mudou muito, né? A minha esposa é quem faz o movimento, né? Eu distribuo, ela leva para a rua, aí lá ela vai vender nas casas, né? Que é ambulante. Ô Ana, quanto é? Bom, assim, eu por semana mesmo eu faturo assim uns R$400, porque quando tá no tempo ruim mesmo, entendeu? Agora quando tá no tempo bom mesmo, por mês eu tiro assim R$1.600, a base mesmo, entendeu? Eu vendo de porta em porta, já tenho minha freguesia certa. Pois é, um novo sertão começa a surgir, mas velhas questões ainda persistem. Os índices socioeconômicos continuam, a pobreza extrema nessa região continua, né? No Nordeste como um todo, 59% da extrema pobreza está concentrado nessa região. Isso significa que o esforço que foi feito na modernização conservadora da região não foi capaz de debelar esses indicadores socioeconômicos, de tirar da linha de pobreza um contingente enorme de pessoas que vivem ainda em condições subhumanas nessa região. Pois é, como vimos, ainda há muito o que fazer, mas novos caminhos são apontados. É o sertão da diversidade de paisagens e cultura, mas acima de tudo, um povo que não desiste nunca. A gente tem um semiárido hoje onde as pessoas, inclusive, têm orgulho hoje de dizer que é o semiárido. As pessoas, inclusive, hoje se emocionam em dizer que é dessa região. As pessoas têm um sorriso no rosto muito melhor, as pessoas têm um brilho nos olhos, as pessoas se reconhecem como atores, elas conseguem ser protagonistas de sua própria vida, né? O problema não é a seca, isso eu ouvi de viajante, é a cerca e o sistema que fazem os retirantes. Essa é a nossa bandeira e expor sem desatino. O Nordeste é a terra prometida ao nordestino. O Nordeste é a terra prometida ao nordestino. É isso aí, valeu Luiz Paulo, Ademilson, João Tosta e Manuel Abílio. Realmente, para conviver com o semiárido requer cultura, educação, cuidados com o meio ambiente e com as pessoas do lugar. Ó, da sombra desse juazeiro aqui, eu chamo o intervalo comercial, mas não sai daí não, que a gente volta daqui a pouquinho direto do quintal do poeta.
De volta com Aprovado, direto da cidade de Juazeiro, extremo norte da Bahia. Cidade banhada pelo Rio São Francisco, cidade das carrancas, dos cangaceiros, de inúmeros artistas como João Gilberto, o criador da Bossa Nova, Ivete Sangalo, Galvão dos Novos Baianos e tantos outros artistas. São tantos que aqui tem que se inventar espaços alternativos e a gente vai mostrar para você um desses espaços, no quintal do poeta Manuca Almeida. Olha eu aqui de novo, chachando. Olha eu aqui de novo, chachando. Aí, Jackson, hoje eu vou mostrar pra você o quintal do poeta, que é o quintal da minha casa e o quintal de Juazeiro. Vamos pela entrada do céu. Corre um boato na beira do rio, que o velho Chico pode morrer, virar riacho e correr pro nada. Ô Lupeu, agora é com você, vem cá, meu filho. Vem cá. Olha, me diga uma coisa, a palavra, quando tá na ponta da língua, a palavra corre perigo? Não, a palavra não corre perigo, não. A palavra se equilibra em qualquer ouvido. Me diga uma coisa, fale um poema aqui, agora eu vou sair. A sorte, que é uma palavra, é um país desconhecido. Eu creio mais no que não crê todo mundo. Olhar para teu olho buscando sentido é a última forma de morrer calado, calando. Pois sentido só há na última esquina onde morre de porrada teu irmão. Olha aí pro cara, tá tirando onda com minha cara. Eu não sei mais qual é o óculos que eu boto. Esse tá legal ou esse daqui tá melhor? 3D. Ô Sérgio Murilo, vem cá, fale seu poema. Diga e diga ligeiro. Não pense duas vezes. Meu Brasil tão bom de bola, quero te ver na escola, quero te ver bem feliz. Gigante tua sina ter bonança, cuida bem de tuas crianças, o futuro é quem diz. Quero ver teu povo lendo, cantando, rindo, escrevendo igual a teus escritores. Ora viva, ora viva, viva São Gonçalo, viva. Viva São Gonçalo, viva São Gonçalo de Amarante, São Gonçalo de Amarante, vem tudo pé de alfavá, vem tudo pé de... Olha ele aqui, Marcelo Menezes, como é que é esse negócio mesmo? O homem pensa e fala com as mãos? É isso mesmo, Anaxágoras já dizia que o homem pensa e fala com as mãos. Pode ver que temos as condições de indicar com o gesto, a indicação positivo, negativo. E Aristóteles, ele fez um estudo em cima das mãos que tem uma linha na mão que chama-se linha da cabeça, que o homem pensa e fala com as mãos e é a parte visível do cérebro. Inclusive, algo fascinante é que nossas linhas mudam constantemente, Manuca. É brincadeira! Você dizia, não, a coisa é séria. É brincadeira! Não, uma coisa é séria. É o seguinte, corta. O Rio São Francisco, o velho Chico Guerreiro, se joga no mar como o Rio de Janeiro. Para nossa alegria, João de Juazeiro da Bahia. E o quintal do poeta é assim, são 5 anos de atividade, todo tipo de arte rola aqui. Quem fala, quem não fala, quem gosta, quem não gosta. E agora eu vou saltar, vou dar um pulo direto, nós vamos para literatura. Como é que é mesmo essa história de livros andarilhos? Bom, a gente faz reuniões quinzenais, cada reunião, cada um traz o seu livro para cá. Nós discutimos sobre o livro, trocamos o livro entre o grupo e depois nós soltamos por aí os livros. Uma das coisas mais malucas que tem na cidade, um monte de cara que se encontra toda semana em bares da cidade para discutir, falar e celebrar a literatura. Rola uma história também de fazer esse livro andar assim naquele intuito, tem que andar, tem que ter mais... Por isso exatamente a ideia é livros andarilhos. Em cada livro nosso tem um adesivo explicando o projeto na contracapa. Leia aí pra mim o que é que tá escrito mesmo aí. Achou, leia. Leu, passe adiante. Esse é um livro de andar, para outra pessoa ler e se encantar e soltá-lo por aí. E agora vou mostrar outros malungos daqui da cidade. Navego pela poesia num galope à beira-mar.
Sou o verso para rimar o ciclo que se inicia. Filho exato que quiseste, nem ao menos o que imaginaste. Fui apenas um pouco que fizeste, nesse pouco eu ergui a minha haste. Não, vem cá. Vem cá, senta aqui. João Sereno, pega o violão, meu irmão. Como é que é fazer música no sertão brasileiro? Velho, é como você tá voltando pro útero de sua mãe, entendeu? Porque o sertão é minha escola, né? Eu aprendi tudo no sertão. Toda a linguagem, as imagens que eu procuro colocar nas minhas músicas, né, as metáforas que eu procuro usar nas minhas letras, são todas relacionadas com o sertão. Sou um caboclo sonhador, meu senhor viu, não queira mudar meu verso. Se assim não tem conversa, meu regresso para o brejo diminui a minha reza. Coração tão sertanejo, vejam como anda plangente o meu olhar, mergulhado nos becos do meu passado, perdido na imensidão desse lugar. Deixa eu batendo pra você aqui, vai, deixa eu ver aqui. É muita gente fazendo poesia aqui no São Francisco. Gabi, um beijo, até mais, viu? Falou, tchau! Chegou a vez desse chão, chama Deus, que só Deus para nos ajudar a pisar. Sem esse medo de ter nossos dedos comidos por chãos canibais. Valeu, Manuca! Como diz Fernando Pessoa, o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Manuca é o verdadeiro embaixador da cultura de Juazeiro, transformou o seu quintal num verdadeiro sarau. E é nesse clima de sarau que a gente encerra mais um Aprovado, lembrando que no próximo sábado tem um programa feito especialmente para você. Vamos encerrar ouvindo o cantador Marcel Melo. Se assim não tem conversa, meu regresso para o brejo diminui a minha reza. Coração tão sertanejo, vejam como anda plangente o meu olhar, mergulhado nos becos do meu passado, perdido na imensidão desse lugar. Ao lembrar-me das bravuras de neném, perguntar-me todo distante por Bahia, neguei que ia como vão, tá tudo bem. Meu canto é tanto quanto canta o sabiá. Sou devoto do Padre Cício Romão, sou tieto do nosso rei do cangaço, e meu regaço fulminado de pensamentos, e meu rebento sedento eu quero chegar. Deixe que eu cante cantigas de ninar, abram alas para um novo cantador. Deixe o meu verso passar na avenida, um forró fiado tão da bexiga de bom. Deixe o meu verso passar na avenida, um forró fiado tão da bexiga.